A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de Adultos da nossa querida Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Estamos no segundo trimestre de 2022, os valores do Reino de Deus. Revista comentada pelo pastor Osiel Gomes, de Tiriricau, São Luís do Maranhão. Hoje a lição número 5, 1º de maio de 2022. Deus abençoe todos os trabalhadores. Hoje é a comemoração do Dia do Trabalho. Então, parabéns a todo trabalhador. Deixe aqui embaixo também o seu comentário, o seu gostei, se inscreva no canal e compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas para que elas também sejam abençoadas por Deus. O tema de hoje é: o casamento é para sempre. Texto áureo: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus 19:6, palavras de Jesus. Verdade prática: a vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício. Na continuidade do Sermão do Monte, Jesus condena o adultério. A leitura bíblica em classe está em Mateus 5, 27 a 32. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Os objetivos dessa lição de hoje: primeiro, apresentar a condenação do adultério. Segundo, mostrar que o que rege o coração regerá o corpo também. E terceiro, afirmar a indissolubilidade do casamento. O casamento, ele é indissolúvel na visão original de Deus. A palavra-chave, então, para esta lição é casamento. Na introdução, nós temos que no Sermão do Monte, em que Jesus evidencia a justiça e o caráter do discípulo acima da postura dos escribas e fariseus. A preservação do casamento foi muito bem destacada. Ao evocar o 7º mandamento, não adulterarás, está lá em Êxodo 20, 14, a intenção do mestre é colocar o casamento no seu devido lugar, como foi designado pelo próprio Deus. Lá em Gênesis 2, 24, nós podemos ler Gênesis 2, 24. Estou lendo na linguagem de hoje, por causa da falta dos meus óculos. Gênesis 2, 24. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Então aqui falando que o homem
deixa pai e mãe e se une com a sua mulher e se torna uma só pessoa. Na continuidade, então, do seu ensino, Jesus expressa que tudo começa no coração. Nós já estamos observando isso desde a primeira aula. Inclusive, se você perdeu alguma aula, vai aqui embaixo na playlist, assista as primeiras aulas para você não ficar perdidão nos conceitos que a gente vai tratando aqui. Assim, então, cai por terra as teorias quanto ao divórcio, as evasivas criadas por aqueles que pensam em se separar do seu cônjuge, visto que os que realmente são dominados pelos valores ensinados por Cristo procuram em tudo a preservação da pureza e da vida conjugal. Hebreus 13:4, né? Venerado seja entre todos o que? O matrimônio e o leito sem mácula, né? E do verdadeiro cristão. Em Mateus 5, então, de 27-32, Jesus esclarece que não há espaço para uma moral dupla, como deseja uma sociedade degenerada. Então, nós vivemos num mundo em que os valores são diferentes dos valores do reino de Deus. Então, primeiro, a condenação do adultério. Definição de adultério. No grego, nós estamos falando do grego koiné, grego falado naquela época, né? Temos o verbo moisheu, que é cometer adultério, ser um adúltero, ter relação ilícita com a mulher de outro. E da mulher, né, permitir adultério, ser devassa. Então aqui são os conceitos de adultério, de adúltero ou de adúltera. Biblicamente, o adultério é definido como uma relação sexual que um homem casado tem com uma mulher que não é sua esposa ou vice-versa. A idolatria era chamada figuradamente de adultério. Jeremias 3:8, aqui estamos falando do adultério espiritual, o adultério entre a nação de Israel e o seu Deus, o seu Criador. Jeremias 3:8, versículos 3, 8 e 9, profeta Jeremias, um dos profetas maiores, Jeremias 3, 8 e 9, diz: Judá também sabe que eu me divorciei de Israel e que a mandei embora, porque ela me abandonou e virou prostituta. Mas Judá, a sua irmã infiel, não ficou com medo. Ela também virou prostituta e não ficou envergonhada. Ela manchou a sua terra porque cometeu adultério, adorando pedras e árvores. Por isso que dissemos adultério espiritual, tá? Então, aqui é a relação da nação de Israel com Deus, nessa traição, né, do povo, enveredando pela idolatria e abandonando a adoração ao único e verdadeiro Deus. Então, jamais se deve pensar, então, que as ordens divinas em relação ao adultério fossem pesadas demais. Na verdade, por meio dessas prescrições da lei, por meio do que ficou registrado, o que se colimava, o que se buscava era preservar o casamento, preservar a fidelidade conjugal entre os cônjuges e preservar a família. Então aqui nós temos 3 elementos: casamento, fidelidade conjugal, né, e a preservação da família. O mandamento não adulterarás, então, trata-se de um DIC que preserva a fidelidade conjugal e a família, a célula máter da sociedade. Então,
esse mandamento aqui buscava a preservação desses 3 elementos, né? Por isso a definição de adultério. Segundo, a posição de Jesus quanto ao adultério. Então veja, nós vamos ver agora que Jesus ele foi além, ele foi trazer o significado original de Deus para esse mandamento, tá? Olha lá, a posição de Jesus quanto ao adultério. Para Jesus, a gênese do adultério está no coração, começando com um olhar cobiçoso e pensamentos impuros que levam à prática sexual ilícita. É o mesmo conceito que nós tratamos na aula anterior sobre os sentimentos ruins que nós devemos nos resguardar. Vimos que a prática, né, da ira, da cólera, a materialização do homicídio, ele começa lá. Aqui, no caso do adultério, a mesma coisa. Aí ele diz, começando com o olhar cobiçoso, o posicionamento do mestre, de Jesus, vai além de tudo o que no Antigo Testamento era permitido ao homem. Então, naquela sociedade patriarcal, machista, manipuladora, tá? Então, tudo era permitido ao homem, tá? Inclusive, conforme nós vimos aí, divorciar-se de sua mulher, né? Por qualquer motivo, conforme está em Deuteronômio 24:1. Cristo vai, então, ao centro da questão e fala de um coração profano e contaminado, capaz de olhar cobiçosamente para uma mulher e, sem motivo, conceder carta de divórcio à esposa. Então, para atender os seus ímpetos sexuais e dissolutos, ele então abandona a mulher por qualquer motivo. Então, no Sermão do Monte, Jesus mostra a importância de homens e mulheres absterem-se de pensamentos impuros, tanto fora como dentro do casamento, pois é dessa forma que se consegue manter a pureza em 3 níveis: no nível sexual, no nível moral e no nível social. Então, a pureza aqui só é alcançada nessas áreas quando tanto homem quanto mulheres se abstêm de pensamentos impuros. Precisamos, então, ter consciência de que perante Deus, como deixou claro Cristo, uma intenção errada é tão pecaminosa quanto um ato. Por isso, devemos sempre buscar pensamentos puros e bons. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4 e o versículo 8, ele diz justamente sobre isso. Filipenses 4 e 8, estarei lendo na linguagem de hoje. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios. Isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ou seja, buscar coisas boas para colocar dentro da mente e do coração. E a partir daí, o adultério perde a força na sua mente e no seu coração. Número 3, os males do adultério, Nós já vimos aí a definição de adultério, a posição de Jesus, sobre isso é mais profunda, e os males do adultério. O adultério sempre é prejudicial para a estrutura familiar e qualquer infidelidade no relacionamento a 2 será sempre ruim, pois gera desconfiança, gera feridas emocionais, gera desvalorização, gera desrespeito, gera fraqueza e gera queda na vida espiritual. Então veja os males que o adultério causa num relacionamento conjugal.
Por isso, então, é importante evitar tanto a prática do ato como os pensamentos indevidos. Os dois, para Deus, aos olhos de Deus, são considerados errados, pecaminosos. Tá? Tanto o concreto quanto aquele que é praticado só na mente e no coração. Além disso, então, os prejuízos espirituais são ainda maiores. Tá? Nós falamos aqui dos prejuízos visíveis, presentes, concretos, e os espirituais. Não havendo pureza em seus pensamentos, nem havendo lealdade com seu cônjuge, o relacionamento entra em perigo e deturpa a mente do cristão, que, tendo a mente de Cristo, só deve pensar coisas boas. 1 aos Coríntios 2,16, Paulo diz que nós temos a mente de Cristo, então devemos sempre pensar coisas boas, coisas elevadas. O adultério deve ser evitado a todo custo, pois suas consequências são devastadoras. Além de ser pecado, fere a santidade de Deus, que é mais grave ainda. Vamos dar uma lida nessa referência, Provérbios 5, de 3 a 8. Vou ler na linguagem de hoje por conta do tamanho da letra. Então, os irmãos, me perdoem, mas se você tiver com a Roma aí, pode pegar a sua Bíblia Roma, eu deixo e você me acompanha aí, Eu numa linguagem mais livre, você numa linguagem mais Almeida corrigida, revista e corrigida, melhor dizendo. Provérbios 5, de 3 a 8, ele diz o seguinte, me acompanha aí. Os lábios da mulher imoral podem ser tão doces como o mel, e os seus beijos tão suaves como o azeite. Olha que coisa terrível, Porém, quando tudo termina, o que resta é amargura e sofrimento. Olha o que vem depois do ato adúltero. Ela está descendo para o mundo dos mortos. A estrada em que ela anda é o caminho da morte. Essa mulher não anda na estrada da vida, ela caminha sem rumo, mas não sabe disso, nem ela, Agora escute, meu filho, e não esqueça o que eu estou dizendo. Verso 8. Afaste-se desse tipo de mulher. Não chegue nem perto da porta da sua casa. Então veja que a mulher ou o homem adúltero segue um caminho com destino à morte certa. Tá? É uma tragédia. Vamos ao tópico número 2. Então, resumindo a sinopse do 1, o Senhor Jesus condena claramente a prática do adultério. Subtópico número 2, ou melhor, tópico número 2. O que rege o coração regerá o corpo. Vejamos, o que procede do coração? O pecado não está restrito apenas ao ato. A gente já vem falando sobre isso desde a lição 4. Mas também há pensamentos impuros, malignos, cuja fonte é o coração. Marcos, Evangelho de Marcos, segundo Evangelho, de Marcos, capítulo 15, Evangelho de Cristo, segundo Marcos. Eu falei Marcos, é Mateus, Mateus 15, melhor dizendo. Sem óculos a gente enxerga, é uma maravilha, Mateus 15, 19, diz assim: porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. Então é no coração que nasce tudo isso. Tá? Do hebraico coração, lebab, fala do homem interior, fala da mente, da vontade, da alma, fala da inteligência.
trata-se do lugar dos desejos, das emoções e paixões que todo ser humano tem. No seu aspecto figurativo, o coração refere-se ao caráter moral. Um cristão que tem o coração transformado tem um viver totalmente diferente, visto que o seu coração é regido pela palavra. Vejamos isso em Colossenses 3:16. Abra aí a sua Bíblia de estudo na linguagem de hoje, Colossenses 3, capítulo 3, versículo 16. Abra a sua Bíblia Roma também e acompanha aí. Colossenses 3:16. Que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. Então, que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. A palavra de Deus é que tem que reger o nosso coração. Segundo, então, esse mal procede do coração, todos os males. O que o homem é o que pensa, tá? Então, ele vive aquilo que ele pensa. É sabido por todos que o homem é o que ele pensa ou sente. Os pensamentos e ideias que estão no seu homem interior, são os motores que colocam em ação todo o seu corpo e são determinantes na sua conduta. Então, tudo aquilo que o homem faz, tudo aquilo que ele pratica, é aquilo que ele pensa, é aquilo que ele sente. Ou talvez aquilo que ele quer sentir e aquilo que ele quer pensar. Desse modo, então, o homem colherá aquilo que semear. Gálatas 6:7, a lei da semeadura. O que semeia o pensamento da cobiça, desejando outra mulher, não demorará para que concretize isso na prática. A cobiça é algo que começa no coração, é como uma pequena semente plantada que vai gerar o fruto do pecado. Cada um é engodado, é fisgado por sua própria cobiça, a qual dará luz ao pecado que, sendo consumado, leva à morte. Isso está em Tiago 1:14-15. Tá? Então, a pessoa ela é pega, ela é fisgada, né, pela sua própria cobiça. O Senhor Jesus falou que aquilo que rege o coração se evidenciará no viver diário de uma pessoa por meio de seus atos. O que foi muito bem explicado por Paulo quando chamou as obras da carne as ações produzidas por um coração pecaminoso. Gálatas 5:19-21. As obras da carne que estão dentro do coração humano, né? E se forem trazidos à tona, aí vira pecado. Ninguém está isento de tentações, mas é preciso revestir-se do novo homem interior, produzido por Cristo, para jamais cometer os atos pecaminosos por meio do corpo. Ou seja, é somente com esse homem interior produzido por Cristo que o ser humano não dá vazão a esses atos pecaminosos através do corpo. Caso contrário, né? A saída então é pedir para Jesus fazer a transformação e nos dar um novo coração. Tá? Então nós temos que buscar isso em Cristo. Número 3, subtópico, sujeitando o corpo ao Espírito Santo, andar no Espírito Santo. O caminho para que o cristão possa dominar bem o corpo é viver na dependência do Espírito Santo. Gálatas 5:16. Jesus fez uso de figuras de linguagem
e de modo hiperbólico para nos mostrar como se deve fazer para vencer os instintos sexuais, né? Ao sugerir, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira para fora, para longe de ti, né? Isso é um exemplo. Cristo não tinha a intenção de incitar alguém a praticar a mutilação dos membros do corpo, em hipótese alguma. O uso aqui é totalmente metafórico, é uma figura de linguagem, dando ênfase de como o cristão pode crucificar a carne com as suas paixões e sujeitar o seu corpo ao Espírito Santo, para que não seja instrumento do pecado, para que o seu corpo não seja usado para o pecado. Gálatas 5:24. Tá? Jesus não estava falando de cortar algum membro do corpo, pois nada disso valeria enquanto o coração ainda estivesse cheio de pecado. Então iria cortar um membro físico, sendo que o problema ainda estava no coração. Então, um coração transformado pelo poder de Cristo mostrará atitudes de sacrifício que visam glorificar a Deus. Vamos ver isso em Romanos 12:1. Olhemos o que diz Paulo, escrevendo aos Romanos. Bem, eu já estou aqui em 1 Coríntios, eu vou ler 1 Coríntios 6:20. Pois ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Então, foi Jesus que morreu no nosso lugar. Nós pertencemos a Deus, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, portanto, nós devemos honrar a Deus através do nosso corpo. Em Romanos 12:1, portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. E ele completa: esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Portanto, não adianta estar na igreja cantando hinos lindos, falando em línguas estranhas, mas dormindo com um namorado sem ser casado, vivendo em pecado, em adultério, roubando, mentindo. Essa adoração aí é para o diabo, então, e não é para Deus. Então, o que procede do coração e permeia o pensamento do homem determinarão o seu comportamento. Aqui vale uma reflexão. Comece a observar como está o seu coração, como está o seu pensamento. E cuidado, porque dependendo do que você descobrir, é para onde você está caminhando. Vamos ao 3. O casamento ele é indissolúvel na perspectiva bíblica. O casamento na perspectiva bíblica, subtópico 1. Sabemos que o casamento é a mais fundamental de todas as instituições sociais, porque ela foi criada originalmente por Deus. Na perspectiva divina, o casamento deve ser uma união permanente, em que homem e mulher entram em uma aliança a fim de construir uma união única na mais perfeita intimidade. Então, estamos aqui tratando de uma família ideal, de uma família criada por Deus, né? de um pensamento de Deus, de um desejo de Deus para o homem e para a mulher, não querendo jamais que os votos do casamento fossem quebrados. Por isso, Deus nos deu a ordem: não adulterarás. Êxodo 20, verso 14. A singularidade dessa maravilhosa união foi destacada por Cristo quando falou do vínculo conjugal, expressando que não são mais dois, mas uma só carne.
Mateus 19, 6. Paulo via essa união de maneira tão cândida que comparou o amor de Cristo, que se sacrificou pela igreja, ao amor do marido para com a sua esposa. Efésios 5, 25. Então, estamos falando aqui de um ideal, de uma perfeição olhada na perspectiva de Deus, né? Então, nessa perspectiva, o casamento, ele não pode sofrer interrupção. Número 2, o que fazer para que o casamento seja para sempre? Primeiro, vamos lá. Um casal que vive a vida a dois em amor irá construir a mais bela e perfeita união, ainda que enfrente lutas e reveses nesta vida. O casamento deve ser construído com base em respeito, com base na amizade, no bom tratamento, no carinho, na dignidade, entre outras coisas. Tá? Como bem disse o apóstolo Pedro, se tudo isso estiver presente no casamento, ele será para sempre. O casal cristão tem conhecimento de que no aspecto espiritual ambos são iguais, tá? E na vida a dois há obrigações distintas e específicas a serem cumpridas. Então, o casamento tem suas demandas e obrigatoriedades que todo cristão precisa conhecer e precisa praticar. A união sexual é outro fator preponderante que deve ser levado em consideração no casamento. Este deve ser desfrutado pelo homem e pela mulher casados em uma intimidade mais profunda. O verbo coabitar fala de relação sexual dentro do casamento. Gênesis 4:25. Tratada pela Bíblia como algo digno e honroso. O casal cristão, então, é consciente de que jamais deve usar o sexo como fazem os ímpios, sem amor, sem carinho, sem respeito, tão somente para dar vazão às suas lascívias. Tá? Então, os ímpios, eles tratam o sexo de maneira totalmente diferente dos cristãos, daqueles que seguem a Bíblia Sagrada. Portanto, o casal que deseja que seu casamento dure para sempre deve estar em comunhão com Deus e ter uma união marcada pelo amor e uma vida sexual regrada e sadia, regrada e sadia, equilibrada, tá? Casamento, uma união indissolúvel. Subtópico 3. Na discussão de Jesus com os líderes religiosos do seu tempo, ele destacou os ideais divinos sobre o casamento, o que se esperava, isto é, como é que Deus havia projetado a fim de que o casamento fosse permanente. Há exegetas que gastam tempo, há estudiosos da Bíblia, que gastam tempo e muitas letras para provar que o divórcio era permitido. Buscam elementos históricos nas duas escolas rabínicas de Shammai e Eliel, e Hillel, melhor dizendo, sendo que a primeira destacava a questão da impureza no aspecto mosaico, a partir do adultério, permitindo a carta de divórcio. A segunda era mais liberal e dizia que qualquer desagrado da parte do marido poderia dissolver o casamento. Então aqui nós temos duas escolas rabínicas trazendo comentário e análise do texto original. Contudo, o melhor seria que tais estudiosos gastassem mais o tempo para falar do casamento conforme o propósito eterno, atentando para o princípio de tudo, ou seja, para a originalidade do projeto de Deus para o casamento. Para Jesus, o casamento é uma união indissolúvel e por isso deixou claro que, quanto ao divórcio, não era um mandamento de Moisés, mas sim uma
concessão devido à fraqueza humana por causa do pecado. Mateus 19:8. Pelo padrão baixo e desmoralizante em que muitos estavam vivendo. Enquanto a lei permitia o divórcio, Deuteronômio 24, Jesus salienta que isso significava legalizar o adultério. Tá? Sempre, comentário aqui, é dolorido falar sobre divórcio, visto que já se trata da destruição de um casamento. Porém, como servos de Deus, precisamos dizer que a comunidade de salvos que quer viver o padrão do reino de Deus, com suas bem-aventuranças, precisa entender que o ideal divino é a indissolubilidade da vida a dois, tanto física como espiritualmente, seguindo o padrão divino do Éden. Os dois serão uma só carne. Então, no projeto de Deus, no projeto original, Deus não criou o casamento para haver divórcio, para haver separação. Pela palavra de Deus, então, o casamento é uma união indissolúvel. Compreendemos que o casamento é para sempre, essa é a nossa visão, mas sua construção depende de uma vivência com Deus, em um relacionamento marcado pelo amor, né? Frente aos problemas que possam surgir, o caminho não é o divórcio. Os cônjuges devem agir com boa vontade e sacrifícios, buscando sabedoria divina, para que se volte à verdadeira harmonia com a presença de Deus. Então, o que nós discutimos é que o divórcio seria a última etapa, seria a parte definitiva para algo que realmente não há mais possibilidade de conserto e de revisão. Tá? Mas respeitamos, lógico, as mudanças sociais, respeitamos as mentalidades, respeitamos todos os procedimentos que ocorrem na progressão da vida social, mas biblicamente falando, o casamento é para sempre e assim nós cremos. Assim terminamos a lição 5, 1º de maio de 2022. Que Deus te abençoe e te guarde, abençoe sua família e até a próxima aula, se Deus quiser.